Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em João capítulo 5, versículo 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Jesus só fez na terra o que viu o seu Pai fazendo. Preste atenção. Jesus só fez na terra o que viu o seu Pai fazendo. A pergunta que nós devemos nos fazer é: como Jesus aprendeu de Deus? Outra pergunta antes dessa: será que Jesus teve necessidade de aprender de Deus enquanto esteve aqui na terra em sua carne? Ouça o que está escrito em Lucas capítulo 2, o versículo 40. Crescia o menino Jesus e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Vamos agora a Lucas capítulo 2, o 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Lembre-se, o Senhor Jesus tinha com ele o Espírito Santo, e o Espírito Santo lhe ensinava. Vamos ver acerca da presença do Espírito Santo em Jesus. Em Lucas capítulo 3, o versículo 22, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Lucas capítulo 4, versículo 1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito ao deserto. Lucas capítulo 4, versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para Galiléia e a sua fama percorreu por toda a circunvizinhança. Lucas capítulo 10, o versículo 21. Naquela hora exultou Jesus no Espírito. E era no Espírito Santo que Jesus aprendia. O Espírito Santo estava sobre ele, estava nele, estava em uma medida incomensurável. O Senhor não fez medição para lhe dar o Espírito Santo, lhe deu de forma abundante, de forma incomensurável. Todavia, o Senhor precisava aprender, ele crescia e se fortalecia. Ora, nós também temos o Espírito Santo e nós precisamos aprender dele. Vamos relembrar o que o Senhor nos falou. João capítulo 14, o versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Daí a pergunta: como o Espírito Santo ensinava Jesus? E como ele nos ensina? Vamos conhecer agora o método de Deus, o método do Espírito para nos ensinar. Está em Lucas capítulo 2, o versículo 3. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Eu sempre digo, qual é a coisa espiritual mais material que existe? É a Bíblia, a palavra de Deus. Qual é a segunda coisa espiritual mais material que existe? Somos nós, templo do Espírito Santo. E nós devemos conferir coisa espiritual à nossa vida com coisa espiritual à palavra de Deus. Então vamos a um caso prático de como Jesus aprendeu. Jesus disse que só faz o que vê o seu Pai fazer. E eu e você vemos o nosso Pai fazendo algo todos os dias. Ele nunca falha naquilo que ele faz. Jesus viu o mesmo que nós vemos diariamente.
E ao ver o que nós vemos, Jesus aprendeu uma lição muito preciosa. Jesus aprendeu a amar os seus inimigos, observando algo que ele viu e nós vemos todos os dias. Jesus aprendeu como a amar os seus inimigos. Jesus aprendeu a amar os seus inimigos da seguinte maneira, está em Mateus capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre os injustos e injustos. Ora, Jesus olha para o Pai, fazer o sol nascer todos os dias, e ele observa que o sol ilumina indistintamente todos os seres humanos, os bons e os maus. Quando andamos na presença de Deus, nós começamos a aprender como Jesus aprendeu. O Senhor se utiliza das circunstâncias, daquilo que está diante dos nossos olhos, para nos ensinar a andar na presença de Deus. Ele usa de todas as oportunidades para nos ensinar. O Senhor Jesus se deixou ensinar e assim devemos nós. Em Colossenses capítulo 1, versículo 9, Paulo diz: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que vos transbordei de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Vamos buscar aprender do Espírito Santo. Se o Senhor, que andou cheio do Espírito Santo, aprendeu dele e ele repartiu o seu Espírito Santo conosco, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, nós também podemos aprender do Espírito Santo e usufruir da presença de Deus para conosco. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.